Você gosta de boas histórias? Ah, que coisa linda! Quero compartilhar uma que ouvi que muito me impactou. Existe uma galeria de artes em Londres que tem um andar inteiro de pinturas italianas e tem uma pintura do século XV de um artista chamado Lippi. O nome do quadro é A Virgem e o Filho. Então, um professor de História da Arte da Universidade de Boston foi lá para visitar esta galeria e principalmente esse quadro desse artista. Este professor crítico de arte é Robert Cuman. Quando ele chega lá, ele para na frente da pintura, examina ela, ele vê que os traços são muito lindos, que as pinceladas são ótimas, as cores são bonitas, mas ele fica algum tempo olhando e parece que algo está faltando naquela pintura. Então, quando depois de um tempo pensando, observando a pintura, olhando, ele conclui, essa pintura tivesse sido encomendada ou pintada, não para ser olhada desta maneira, mas para ser pendurada em um lugar de oração. Então ele, bem vestido, autoridade como crítico de arte, resolve fazer algo inusitado. Ele ali se ajoelha. E ajoelhado agora ele olhou para cima e o quadro mudou a perspectiva. Então, de repente, ele vê que Maria estava segurando o bebê bem mais próximo, as linhas faziam sentido, o quadro fazia sentido. Tudo estava na proporção certa. Então, Robert Cuman decidiu e percebeu que aquele quadro não foi feito para ser admirado ou visto de pé. Era uma pintura para ser vista através dos olhos da adoração, ajoelhados, de uma postura de joelhos. Qual é a minha e a sua perspectiva quando olhamos a realidade ao nosso redor? Quando olhamos para Jesus? Quando olhamos para as pessoas? Quando olhamos para nós mesmos? Quero conversar com você sobre isso. Bem-vindo, bem-vinda a este Café com Palavra. Estar de joelhos significa dependência de Jesus. A palavra de Deus diz que o final de tudo é estar de joelhos diante de Jesus. O final de tudo diz em Filipenses 2:9, por isso também Deus exaltou Jesus sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o final de tudo. Contudo, Jesus é o início de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Apocalipse 21. Então, com essa perspectiva, minha vida de fé começa eu estando de joelhos diante de Jesus, reconhecendo que tudo preciso dele. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humildes em Mateus 5,3 quer dizer alguém que chega sem nada para oferecer, chega para receber tudo. E eu preciso chegar diante de Jesus para receber tudo. E minha posição para chegar diante de Jesus é ajoelhar, é comunicar dependência. Em minha história de vida, na minha história onde conheci Jesus, na minha trajetória de vivência de igreja, eu não tive a experiência de ter a cultura de me ajoelhar para orar. Tenho aprendido que dobro os meus joelhos, isso me ajuda, meu corpo me ajuda a lembrar como devo olhar para Jesus. O meu olhar para Ele, para o meu Senhor, para o meu Mestre, para o meu amado. Um olhar de dependência, bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que chegam para Jesus para receber tudo dele. Muitos se comprometem com a obra de Jesus, mas não estão interiormente entregues a Ele, rendidos a Jesus. Então, primeiro lugar,
começando em Jesus, eu preciso estar neste lugar de me ajoelhar diante dele e ter a perspectiva de Jesus a partir deste lugar de humildade. Segundo, agora eu posso ter também, ver um novo olhar para com a noiva de Jesus, a igreja. Eu posso amar a noiva, ver a noiva com os olhos do noivo. Posso me alegrar com a voz do noivo e ver a noiva, amar a igreja de Jesus como Jesus ama, me importar com a igreja de Jesus como Jesus se importa, fazer parte de uma igreja como Jesus quer que eu faça, porque se eu amo a igreja, eu quero estar com ela. E não vou me cuidar, mas preciso estar com a igreja, preciso viver corpo de Cristo. Porque eu estou olhando a noiva de Jesus com o olhar de Jesus. Por que posso fazer isso? Porque de novo estou ali ajoelhada, dependente de Jesus. Reconhecendo que tudo preciso receber dele. Ele é meu alfa, ele é a fonte de tudo. E seguindo, eu preciso olhar as circunstâncias com esse olhar de Jesus. Se eu não olho as circunstâncias com esse olhar de Jesus, eu acabo como Pedro. As ondas vão me dar medo e eu vou afundar na água. E vou esquecer que Jesus diz, venha, caminhe comigo. E que ele anda comigo pelo vale da sombra da morte. Eu preciso sempre de novo ouvir a voz de Jesus e olhar para ele, ver ele como aquele que está sobre as águas. Mas quando eu vejo ele assim, quando eu estou ali ajoelhada e declarando, humilde de espírito, tudo preciso de Jesus, ele é o meu Senhor, eu tenho essa percepção dele, ele é o Todo-Poderoso. Ele anda sobre as águas, as circunstâncias da minha vida. Então eu posso firmar os meus olhos nele para não afundar. Então, eu olho para Jesus, primeiro, dependência de Jesus. Estou ajoelhada, dependente de Jesus. Agora eu posso ouvir Jesus e ele falar comigo. Então, Jesus agora me mostra também a noiva, o amor dele pela sua noiva, a igreja. E também Jesus pode me levar a ver as circunstâncias que vivo com o olhar dele, a partir do olhar dele, da perspectiva dele, e me fazer andar sobre as águas. E por último, eu posso olhar também para as pessoas com a perspectiva de Jesus. Por quê? Porque eu comecei lá no início com Jesus sendo o meu alfa, em Mateus 5,3, me colocando humilde, ajoelhada diante dele, dependendo dele. Com isso eu vou olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, porque eu sou discípula de Jesus, eu deixo Jesus me discipular. E eu caminho em discipulado com outras pessoas que são discípulos de Jesus. Então, quando eu olho para alguém, pode ser um bambambam, líder de uma denominação, pode ser alguém de alto executivo, pode ser alguém com grande estudo, eu olho com o olhar de Jesus. Ali deve estar um discípulo de Jesus como eu. Não os desrespeito pela sua função, a esfera de responsabilidade que tem, mas meu olhar está que essa pessoa deve ser um discípulo de Jesus assim como eu. Eu vou olhar como Jesus olha, com o amor que Jesus tem. Porque quando com Pedro, em João 21, Jesus pergunta para ele, tu me amas, Pedro? E quando diz, sim, eu te amo, o que Jesus diz? Vai lá, apacenta, ama, cuida das minhas ovelhas, porque você me ama, porque eu estou aqui de joelhos, dependente de Jesus. Eu posso deixar Jesus encher meu coração e eu posso amar os outros e ver os outros como Jesus vê, seus discípulos, meus irmãos, discípulos de Jesus. Então, nem homem nem mulher. Nós precisamos nos olhar como o olhar de Jesus. Homens com igual valor, mulheres com igual valor. E não precisamos viver uma queda de braço para provar quem tem mais valor ou menos valor, ou pode mais ou pode menos. Porque eu estou olhando o outro a partir do olhar de Jesus. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou ali ajoelhada diante daquele que todo joelho no final dos tempos se dobrará. Então, já agora,
eu estou rendida a Jesus. E com isso eu posso olhar a noiva como Ele olha, eu posso olhar as outras pessoas como Ele olha, posso olhar as circunstâncias como Jesus olha. Então, com isso eu também agora posso experimentar isso que Filipenses fala. Já agora eu posso experimentar aquilo que vai acontecer, que todo joelho se dobrará. Já agora eu posso me dobrar diante de Jesus. Conta a história que Billy Graham ficou para trás, não entrou logo no ônibus da excursão que estava visitando a casa de Wesley, e tinham mostrado para ele no quarto onde no carpete estava afundado, e disse o guia do museu da casa de Wesley, disse aqui Wesley passava horas orando. E Wesley foi muito usado por Deus para trazer um avivamento, a partir de pequenos grupos e pessoas que se convertiam e buscavam uma vida de santidade. E Billy Graham, quando todos já foram para o ônibus, ele volta ali, ele dobra os joelhos ali naquele lugar onde Wesley orava e ele ora. Faz mais uma vez, Deus. Então ele estava ali dizendo de joelhos dobrados, rendido a Jesus, faz em mim e por meio da minha vida também, mais uma vez, um avivamento. Que possamos nós todos dobrar nossos joelhos e juntos orar o que João 17 diz, que então o mundo irá crer se nós formos uns. Então, juntos, sonhar com discípulos, discípulas e discipuladores. Sermos discípulos de Jesus, amarmos a Jesus, nos rendermos a Ele e então, juntos, possamos orar, faz mais uma vez. De joelhos. Bem-aventurados humildes de espírito, ou seja, aqueles que chegam diante de Jesus sem nada para oferecer, mas para receber tudo dele. E a partir disso, ser tudo o que Ele quer que nós sejamos. Faz mais uma vez, Pai, por meio da nossa vida. Amém? Um abraço.